Quero neste momento trazer uma breve reflexão que sirva como uma reflexão evangelística esclarecedora. Essa reflexão se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18 e o 19, que é com respeito ao profeta Elias e os 850 profetas de Baal. Ou seja, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. Quem era Baal? Baal era um deus que estava sendo adorado. Era em forma de um touro, que significava o deus da fertilidade, o deus da riqueza e da sexualidade. E Acera também dizia que era uma árvore que eles cultuavam, adoravam, como sendo um deus da fertilidade. Então, eu quero dar um tema para essa breve reflexão: sinceros, mas errado. Aí nós vemos que o povo de Israel estava em uma crise espiritual, estavam desviados, certo, do verdadeiro Deus, não estava adorando o verdadeiro Deus. Acabe, que era rei de Israel, se desviou, se apostatou, podemos assim dizer, e começou também a adorar os deuses de Acabe, que era esses deu Baal e Acera. Então Israel estava passando por uma crise espiritual, não estava servindo ao verdadeiro Deus. E o que fez Elias? Elias fez um desafio. Então vou dar o tema dessa reflexão: sinceros, mas errado. Quantas pessoas, são sinceras nas suas religiões, como lhe foram ensinadas, no entanto, estão erradas, porque os seus líderes realmente têm ensinado dessa maneira e eles seguem aos seus líderes. Então aqui nós vemos nesses trechos que eu acabei de citar, que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, e no versículo 18, capítulo 18, versículo 19, você vai ver os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comiam na mesa de Jezabel. Então Elias achou por bem de fazer um desafio. Chamou Israel e disse: eu vou pôr um desafio. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus, e vós deveis servir. Então, o desafio foi aceito. Acabe levou realmente os 800 profetas de Baal ao Monte Carmelo. E o desafio era da seguinte maneira: pegaram um novilho, realmente para oferecer em sacrifício. Então, os profetas de Baal disse Elias: vocês são muitos, então vocês ofereçam o sacrifício primeiro. E ali realmente, o dia todo eles começaram a invocar aos seus deuses, E ali o desafio era esse: ninguém poderia colocar fogo sobre o sacrifício. Então tinha que ser de uma maneira sobrenatural. Ele clamou o dia todo, chegou ao meio-dia e nada de responder, Elias chegou até quase a zombar, No versículo 27 do capítulo 18, diz: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava, onde eles dizia: clame em alta voz, porque além é um Deus, pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Elias estava até zombando, porque Elias sabia que não eram deuses realmente ali, E Elias tinha confiança ao Deus a quem ele servia. Então, chegando o tempo, realmente, 12 horas, Baal não respondeu. Então, Elias agora chegou a minha vez. Então, Elias, arrumou o altar do Senhor, como diz o versículo 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome ali. E Elias ainda mandou que molhasse, o altar, mandou colocar 4 cântaros d'água sobre o altar, o sacrifício ali, Depois mandou colocar mais 4, deu 8, depois mais 4, deu 12, equivalente às 12 tribos de Israel. E que foi Elias? Então, quando o altar estava pronto, preparado, Elias agora começou a invocar ao verdadeiro Deus. No versículo 37 do capítulo 18, Elias diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu
és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aí nós vemos o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, respondeu com fogo. Então ali, e o povo, os judeus, começaram a adorar ao Senhor. E os profetas de Baal, os profetas de Acera, iriam fugir. Então Elias mandou que matasse todos os profetas, porque Jezabel mandou matar outrora todos os profetas do Senhor, né? E só Elias escapou, mas Obadias escondeu 100 profetas do Senhor também que existia, né? Isso se sustentou, alimentou com água e pão. Elias pensava que era só ele, então 50, e tinha 7.000 ainda que não tinham se prostrado. Mas Elias não sabia, né? Realmente. Então pensava que ele tinha ficado a só. Então ele fez desafio. E o Senhor respondeu. Então eu quero trazer neste momento aqui, nós estamos vivendo dias, né, onde o povo estão cada vez mais distanciados de Deus, principalmente o Brasil, que é um país evangélico, né? Um país onde a palavra de Deus é pregada nos 4 cantos da terra, mas ainda o Brasil tem pessoas que têm prática, eles são sinceros, na adoração a seus deuses, a seus ídolos, mas estão errados, porque biblicamente nós sabemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Nós vemos isso já quando Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana ali, que ela realmente queria saber o lugar onde deveria adorar, porque os judeus tinham conhecimento da adoração do verdadeiro Deus, né? Salomão fez o templo, o Senhor abençoou o templo, que toda oração, os olhos do Senhor estavam voltados àquele templo ali. O povo adorava a Deus no templo que foi construído por Salomão. O Monte Gerizim também, o Senhor lançou as bênçãos também. Então o povo adorava porque o Senhor ali lançou as bênçãos. Então aquela mulher estava preocupada e queria saber o lugar onde se deveria adorar. Então Jesus veio esclarecendo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Deus não está limitado a uma imagem de maneira alguma. Então nós vemos também que quando Paulo chegou em Atenas, nós vemos ali vários altares, né? Os atenienses tinham, né? E adoravam. E tinha um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E realmente era o Deus criador dos céus e da terra. Adorava a todas as entidades ali, mas se esqueceram de estar adorando ao verdadeiro Deus. E Paulo, esse altar que vocês têm aí, está com a inscrição ao Deus desconhecido. É o Deus a quem eu sirvo, né? É o Deus a quem eu sirvo. Por causa dele movemos, existimos e dele somos criatura. Então que essa breve reflexão seja de esclarecimento, que Deus é o único que deve ser adorado, que Deus é Espírito, não está limitado ao tempo e ao espaço. Pessoas são sinceras nas suas adorações, né, mas estão erradas. E como conhecer a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É ela quem diz que só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então esses líderes religiosos que têm induzido, ensinado as pessoas de maneira errada, eles irão prestar conta diante de Deus. Mas neste momento você está tendo esta breve reflexão, esclarecendo que Deus existe e não está limitado ao tempo e ao espaço, não está limitado a uma imagem de maneira alguma. Então nesse momento, né, que a sua mente seja esclarecida. Então volte ou passe a adorar, a servir ao verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra. Não viva nessa ignorância espiritual. Leia a Bíblia, porque a Bíblia ela mostra a maneira como se deve adorar e a quem se deve adorar. Então Deus é o Criador dos céus e da terra, e somente Ele deve ser adorado em espírito e em verdade.